Olá pessoal, estamos iniciando nossa aula de ciências, ok? Nós vamos continuar na unidade 1, funcionamento do corpo humano, no capítulo 4, alimentação equilibrada. A gente já viu, em relação ao funcionamento do corpo humano, como é que o corpo se forma, que é a partir de células, não sei o que essas células vão gerar tecido, que vão gerar sistemas, a gente viu os sistemas, sistema respiratório, sanguíneo, o excretor, tá? Na aula passada. E nessa aula a gente vai ver a alimentação equilibrada, que é algo importante para o funcionamento do corpo humano. Vamos lá, pontos. Pontos a serem analisados. O primeiro é sobre a alimentação nutritiva e variada e sua importância. Olha, para que o nosso corpo cresça de forma saudável, cresça e se desenvolva de forma saudável, é importante uma alimentação nutritiva e variada, porque não existe só um tipo de nutrientes. A palavra nutritiva vem de nutrientes. O que são nutrientes? São substâncias que o nosso corpo precisa para ele se desenvolver, crescer e se desenvolver bem, tá? E aí, como existem vários tipos de nutrientes, então a alimentação ela tem que ser variada, tá? Nutritiva e variada. Porque os alimentos, um tipo de alimento só, ele não vai ter todos os nutrientes ali que a gente precisa. Então a gente tem que ter uma alimentação variada. Variado quer dizer com vários tipos de alimentos, tá? E qual é a importância disso? Uma alimentação nutritiva e variada vai estar fornecendo aquilo que o nosso corpo precisa para se desenvolver bem, tá? Essa é a importância. Vai prevenir mais doenças, vamos conseguir ter uma pele com brilho legal, um olho com brilho legal, um cabelo, umas unhas, tá? Ok? Os ossos vão ficar mais fortes se a gente se alimentar de forma adequada. Alimentação da criança. Aí eu coloquei aqui desde o embrião, do embrião, passando pelo feto à adolescência. O que é o embrião? O embrião é o ser vivo desde o início da sua origem até o terceiro mês de vida. Por exemplo, a mulher engravidou, desde o início da concepção, desde a concepção, que é quando o óvulo encontra com o espermatozoide, desde aquele momento é gerado ali um embrião, que ele vai se desenvolvendo, até o terceiro mês ele é chamado de embrião. No quarto mês, a partir do quarto mês, ele é chamado de feto. Tá? A criancinha, o bebezinho que está na barriga, é chamado de feto a partir do terceiro mês. Então, assim, e tem uma adolescência, tá? Embrião, feto e adolescência. A alimentação para esse grupo de pessoas. Bem, a criança ela é alimentada ainda na barriga da mãe, através do cordão umbilical, e os nutrientes eles são depositados na placenta, né, que fica dentro do útero, que fica no útero, ligado ao útero, junto com o cordão umbilical que vai até a criança, que faz a alimentação dela durante esse período embrionário, né, que ela fica dentro do útero da mãe. Okay? E em relação à alimentação do adolescente, é muito importante porque o adolescente está em fase de crescimento, assim como a criança. Okay? Quando a criança nasce, é importante que o alimento exclusivo dela seja o leite materno, porque é considerado o alimento mais completo que tem para a criança nessa fase, tá? Do 0 a 6 meses. E as pesquisas demonstram que as crianças que se alimentam de 0 a 6 meses exclusivamente do leite materno são crianças que crescem com uma resistência maior a doenças, tá? Então é muito importante que as pessoas saibam disso e passem a usar dessa informação, buscar alimentar a criança exclusivamente com leite materno, tá? A partir daí, né, depois dos 6 meses, você vai introduzindo os alimentos
não é que seja líquido, mas pastoso, porque a criança, a garganta dela não está habituada a comer alimentação sólida. Então você vai desenvolvendo para a criança, introduzindo novos alimentos para a criança. E se você for introduzindo alimentos saudáveis e acostumar ela com isso, ela vai gostar dessa alimentação, porque o paladar dela vai se acostumar a isso, tá? Então é importante que a gente compreenda que a criança vai gostar das coisas que a gente for acostumando elas, tá? Então, se a gente acostuma a criança com alimento saudável, ela vai aprender a adaptar o paladar dela àquilo, tá? Então, é importante que a gente compreenda isso e passe a usar disso. Então, olha, o embrião ou a criança, depois dos 6 meses, ela começa a mudar os seus hábitos alimentares. Começa aos poucos a sair do leite materno, porque o corpo dela já vai exigir substâncias que vão ser encontradas em outros alimentos. Tá? Mas tudo inicia com uma substância pastosa. Você faz uma papinha, passa substâncias no liquidificador para ficar aquela coisa pastosa para ela poder descer e a garganta se adaptando. Porque se você sai do leite materno, que é bastante líquido, e insere algum alimento que seja sólido, isso vai perturbar a garganta da criança e o próprio intestino dela, que não está acostumado a digerir substâncias sólidas, ok? Então é importante ter cuidado com isso. Bem, próximo ponto, origem dos alimentos. Os alimentos, eles são de origem animal ou vegetal. E a partir desses alimentos, a gente pode produzir alimentos derivados, como do leite. O leite, a partir dele, você pode gerar outros alimentos. Esses alimentos gerados a partir do leite, eles serão chamados alimentos derivados, tá? Não é só do leite, qualquer alimento que venha de um outro alimento in natura, natural, esse alimento que não é natural, ele é chamado de derivado, tá? Então, o leite, o exemplo do leite é o mais comum, mais conhecido, que a partir do leite gera-se a manteiga, gera-se o queijo, o iogurte, tá? Próximo ponto, tipos de nutrientes encontrados nos alimentos. Foi falado lá no início dos nutrientes que o nosso corpo precisa. Esses nutrientes, os principais são proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e sais minerais. O nosso corpo precisa desses alimentos para ele crescer e se desenvolver de forma saudável. Aí aqui nós temos uma tabela onde a gente traz os nutrientes e suas funções. Proteínas. Principais funções da proteína: participar da multiplicação das células, permitindo o crescimento e o desenvolvimento do corpo humano. Então percebam como a proteína é importante para o crescimento. Então crianças e adolescentes, eles precisam, né, consumir bastante proteínas, porque nessa fase é muito necessário para eles, tá? Porque as células precisam se multiplicar mais, é uma tempestade de crescimento de células nessa fase, e por isso é necessário consumir bastante proteína. Carboidratos. Os carboidratos fornecem a energia necessária para a realização de diversas atividades. Tá? Quem faz muita atividade física, por exemplo, pessoal, um atleta de alto rendimento, ele tem que consumir muito carboidratos. É tanto que, de vez em quando a gente assiste alguma matéria sobre esporte, ele fala de carboidratos, tá? De alimentos que fornecem carboidrato, porque os atletas eles precisam muito disso aqui, que gera energia. Gordura também fornece energia e armazena energia, tá? Para quando a gente precisar. Só que quando a gente armazena demais, o que é que acontece? A gente cresce para os lados, engorda, tá? Vitaminas ajudam no crescimento do corpo humano e na manutenção das células. Vitaminas ajudam no crescimento do corpo humano e na manutenção das células. Olha, as vitaminas, pessoal, e os sais minerais, eles são muito importantes para manutenção
da defesa do nosso corpo, ok? Para a questão dos anticorpos, principalmente os sais minerais. As vitaminas ajudam para que o nosso corpo esteja forte contra determinadas doenças. Por exemplo, se a gente toma muita vitamina C, por exemplo, essa vitamina faz com que o nosso corpo ele esteja mais protegido, ok? Nos sais minerais, ele acaba contribuindo nesse processo de proteção porque ele participa da constituição das células do sangue, tá? E é o sangue que transporta todas essas substâncias para o corpo inteiro. Então, o nosso sangue ele tem que estar saudável. E aí, para que ele esteja saudável, a gente precisa consumir sais minerais. Um deles é o ferro, né? Que as nossas mães até falam, menino, tu tem que consumir ferro, tem que comer feijão, tá? Então, sais minerais participam da constituição e formação dos ossos, dos dentes e das células sanguíneas, além de auxiliar no funcionamento das células do corpo humano. Olha, sais minerais tem cálcio, tem ferro, tem magnésio, ok? Então, o fósforo também. Então, nós temos vários tipos de sais minerais que vão ser importantes tá, para essas funções aqui. Okay? Formação dos ossos, dentes, célula sanguínea e a célula do corpo humano também. Olha, o nosso corpo ele precisa consumir vários alimentos variados, para que a gente forneça para ele as substâncias necessárias. Tá? E aí é o seguinte, para facilitar essa escolha, foi dividido em grupos os alimentos. Grupo A são dos carboidratos. Onde é que a gente encontra carboidrato? Pão, milho, macarrão e arroz. O grupo B são das vitaminas e sais minerais. Cenouras, abóbora, beterraba, tomate, alface, brócolis e repolho. O grupo C nós temos carboidratos, vitaminas e sais minerais. Está aqui, ó, mamão, laranja, maçã, pera, morango, manga e banana. E tem outros também. É interessante que, assim, por exemplo, muitos atletas consomem muita banana com o objetivo de obter carboidratos, viu, pessoal? Os carboidratos. O leite, ó, perceba, o grupo D, carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas e sais minerais. Os alimentos que estão nesse grupo, eles são mais completos, tá? Agora, pessoal, é necessário que a gente tenha a noção da quantidade de cada nutriente no alimento dessa classe. Porque ele pode ter bastante, ó, nós temos vários tipos, ele é variado, bastante variado no que se refere aos tipos de nutrientes. Só que é importante a gente ver qual é o percentual desses nutrientes em cada alimento. Tá? Porque a gente pode estar consumindo muito de uma coisa que a gente não precisa, e pouco de uma coisa que a gente precise mais, tá? Então percebam que o leite é um dos alimentos que mais apresenta nutrientes, tá? E seus derivados, ok? Iogurte, queijo. Proteínas. Proteínas nós vamos encontrar nas carnes bovinas, nas carnes bovinas, de peixe. Aí tem ovos, tá? Feijão, soja, grãos de bico, ervilha. Quem é vegetariano geralmente usa essas substâncias como fonte de proteínas, porque como não consome carne, né, e a gente precisa de proteína, vai para esses grãos aqui. Carboidratos e gordura, olha, os dois, se a gente não tiver um controle, mais vai prejudicar a nossa saúde, são esses dois aqui. Olha o que é que tem nessa parte, nesse grupo F. Chocolate, bala, sorvete, açúcar, manteiga e óleo. Se liga aí. Esse daqui que é a criançada, os adolescentes adoram, né? Principalmente essa parte aqui, ó. Chocolate, sorvete, bombons, balas e tal, né? Bem, não adiantando. Aí são... Vem, vem. O que são alimentos in naturas? Aqui são tipos de alimentos. Alimentos in natura são alimentos consumidos do jeito que eles saem da natureza, tá?
Alimentos processados são alimentos que passam por algumas transformações, né? Você faz com que ele se faz uma transformação nele com o objetivo de torná-lo mais duradouro, por exemplo. Esses ultraprocessados, eles são perigosos, pessoal. São aqueles onde nós mais vemos os adolescentes e crianças consumirem. São alimentos que neles são utilizadas substâncias que são criadas em laboratório, tá? Bem, ele fala aqui sobre os alimentos processados. Na página 44 e 45, fala dos três: alimentos in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Olhem os ultraprocessados. São aqueles que são fabricados com ingredientes de uso exclusivamente industrial, envolvendo diversas técnicas e processamento. Geralmente, esses alimentos apresentam excesso de sal, açúcares e gorduras. Esse tipo de alimento deve ser evitado. Bolachas, refrigerantes, sorvetes, macarrão instantâneo, viu, pessoal? Macarrão instantâneo. Balas e salgadinhos são alguns exemplos desses alimentos, tá? Então, esses alimentos, eles não são indicados para serem consumidos, ok? Bem, para uma alimentação equilibrada, é fundamental ingerir alimentos naturais, frescos, variados e em qualidades adequadas. O Ministério da Saúde, pessoal, publicou uma cartilha chamada Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, nessa cartilha tem informações importantes. Deveria ser mais divulgada essa cartilha, porque poucas pessoas têm conhecimento disso. Não sei como é que se cria uma coisa dessa e não é divulgada de forma que isso passe a fazer parte da vida das pessoas, né? Mas eu vou enviar a cartilha lá no material de vocês, do Classroom. Quem quiser dar uma olhada, quem tiver interesse em seguir essa área da medicina, ser nutricionista e tal, dá uma dica, dá uma olhada aí já para se ir se estimulando, tá? Todo o material foi tirado do livro de ciências, pessoal, esse livro aqui, do 5º ano, Novo Pitanguá, página 40 a 49. E tem a atividade